Aqui é 2, 1, 2. Não. 1, 2. Sabe por que é 2 aí que aconteceu? Aqui é 2, aqui cada cromossomo está duplicado. É isso que eu tô dizendo. É porque tem duas papilinhas. Vocês estão dizendo que não. Não, eu estou dizendo que é 2, está dizendo que é 4. Eu tô dizendo que o outro azul é 4. Lá em cima, só. O C. Ah, não, o azul esquece. Esquece o azul por enquanto. É só o 2N aqui que eu vou falar. Tá? Então, qual é o 2N? 1, 2. Qual é o 2N dessa célula? 1, 2. E aqui, pessoal? 1 representante do par. Ó, 1 representante. E aqui, ó. Aqui, cada uma dessas é chamada de cromátide. Então aqui, ó, nesse primeiro momento, o que acontece aqui? Na fase S. A fase S vai originar. Duplica as cromátides. Isso aqui é chamado de duplicação do DNA. Duplicação do DNA. Na duplicação do DNA, o material genético tem que ser exatamente igual. Então, essa parte aqui, ó, tem que ser exatamente igual a essa. Essa parte aqui tem que ser exatamente igual a essa. Então, a duplicação do DNA serve para isso. Certo, gente? Muito bem. O C aqui, ó, é uma letra arbitrária. Poderia usar N não, F, qualquer coisa. O C significa número de moléculas de DNA. Tem 2 moléculas de DNA. 1, 2. Aqui eu tenho 4 moléculas de DNA. 1, 2, 3, 4. Deixa que tu falou, né, Vitória? Aqui, ó, 4 moléculas de DNA. 1, 2, Sabe por que trocou ali 3, pelo 4. crossover? Oi? Aí trocou o A pelo A maiúsculo e o minúsculo. Isso, depois eu vou ficar o próximo programa, tá? Aqui, ó, 2C. 1 molécula, 2 moléculas. Isso aqui é quantidade de DNA. E aqui, C. É um C, na realidade, né? C. Então, 1 molécula de cada um. Ou seja, então, na meiose, começa com 2N e 2C, sempre termina com NC. Certo, gente? Divide. Sempre divide 2N, nós vamos ter células finais N. Se tiver 2C de DNA, sempre vai terminar com C. Sempre. Isso dá para acompanhar no gráfico. Se você olhar, começa no 2C, vai para o 4C, baixa para o 2C, depois baixa para o C. Então é um gráfico de meiose. Muito bem, vamos para o próximo. Essa cromátide é irmã dessa. Fala. O C está correspondendo às cromátides aqui. Tá? Olha só, o que eu ia falar agora? E próximo. Cada uma dessas unidades é chamada de cromátide. Essa cromátide é irmã dessa. E essa cromátide é irmã dessa. Agora, essa cromátide é homóloga dessa aqui. O que é homólogo? Então vamos voltar. O que é cromossomo homólogo? Por que esse cromossomo é homólogo desse? Porque completo. Então anota aí no caderno. Cromossomos homólogos. Não. Cromossomos homólogos apresentam os genes na mesma posição ou local. Apresentam os genes na mesma posição ou local. Certo, gente? Por isso que eles são homólogos. Olha só. Vamos imaginar que o A seja. O exemplo que eu mais usei foi cor dos olhos e cor do cabelo, tá? Que o A seja a cor dos olhos, por exemplo. Olhos azuis, olhos castanhos. A posição do gene é a mesma, cor dos olhos. Mas esse gene aqui, ó, é para olhos azuis. Exatamente, o gene é diferente. Mas a posição é a mesma. Vamos imaginar que isso aqui é a cor do cabelo. Cabelos loiros, cabelos castanhos.
A posição, cor do cabelo é a mesma, por isso que o cromossomo é homólogo, mas o gene é diferente. Cabelo loiro e cabelo castanho. No fim dos dois juntos vai dar. Hã? Sempre tem o dominante. O castanho é dominante sobre o olho azul ou verde e o cabelo castanho é dominante sobre o cabelo loiro. Os maiúsculos ganham os minúsculos. Sempre. Mas sempre é cor mais. Tá, mas deixa eu explicar isso aqui, gente, que é o mais importante, tá? Entenderam aqui por que eles são homólogos? Agora, quando divide, quando quando duplica, aparecem outro material genético exatamente igual, são as cromáticas. Então, aqui nós temos as cromáticas irmãs. E aqui, irmãs. E aqui, homólogos. Cromáticos homólogos. Então, o que é o crossover? É a troca de partes do DNA entre cromáticos homólogos. Anote aí, gente. Crossover. Crossover. É a troca entre partes do DNA homólogos. Troca entre partes de DNA entre cromáticos homólogos. Fala de novo, senhor. É a troca de partes do DNA entre cromáticos homólogos. Entre partes do DNA. Entre cromáticos. Ok? Na meiose, ocorre aqui, ó. Onde ocorre o crossover? Na prófase 1, começa no paquídeo e termina no diplótero. Então, a prófase 1 é uma das fases da meiose. O paquídeo é uma subfase da prófase 1. À vontade. Tá? Então, o paquídeo é uma subfase da prófase 1. Pessoal, olha só. Depois da prófase 1, antes de terminar a meiose, tem a metáfase 1, a anáfase 1, a melófase 1, aí termina a meiose 1. Aí nós temos como células resultantes, células N, mas ainda duplicadas. São N, mas duplicadas. Tá? Vou botar aqui um. Essa aqui ainda é duplicada. Essa aqui ainda é duplicada. Então, essas células são células resultantes da meiose 1. O que separou aqui? Separou as cromáticas ou separou os cromossomos homólogos? O que se separaram aqui? Separaram as cromáticas ou os cromossomos homólogos da meiose 1? Os cromáticos. Os homólogos. Opa. Então, o par de cromossomos homólogos, cromáticos ao final da meiose 1, eles ficam separados. Certo? Muito bem. Aí nós temos meiose 2, aliás, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, final da meiose 2. O que se aqui? Não tem mais parte de cromossomos homólogos. Agora, são cromatídeos. As cromátides irmãs se separam. Então, uma cromática irmã vem para cá, uma cromática irmã. É como se eu pegasse um microssomo, pega o cromossomo e parte no meio. Ele vai ser partido no meio. E cada cromática vai formar um cromossomo. Mas você farinha não vai ter um núcleo, e tipo, o núcleo não tem que ir para cada lado, não vai morrer algum. Não, ele se reconstitui. O centrômero é assim. Ele se reparte, né? Vai ficar um pedaço assim e outro pedaço assim. Só que ele se reconstitui. Tá? Então, tá aí. Separou as cromátides irmãs. Separou as cromátides irmãs. Essas são células
Então aqui, ó, separação dos cromossomos homólogos. Tem um sinônimo de separação. Segregação é a mesma coisa, né? Qual é a diferença de dar homólogo? Oi? Qual é a diferença entre cromossomo e homólogo? O que muda entre os cromossomos? Não consegui entender a tua pergunta. O que muda de cromossomo ser homólogo ou não? Os cromossomos eles estão aos pares. Sempre estão aos pares. Então, um cromossomo é homólogo ao outro se ele tiver Não, cara, eu quero saber, tipo, o que faz a diferença com o cromossomo ser homólogo ou não? Qual é a diferença pra ele? Não tem diferença nenhuma. Cada cromossomo vai ter o seu DNA. Viu, Vitória? Cada cromossomo vai ter o seu DNA. Tá? Quem vai definir se as características que esse aqui vai ter, se esse ou esse aqui, é o gene, se ele vai ter genes dominantes ou não. Se tiver genes dominantes, esse aqui vai dominar sobre esse, ou esse sobre esse. Depende dos genes que estão ali.